Santo Aleluia. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem Deus, vem Deus. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar. Esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o nosso desejo, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és Diga para Jesus. bem-vindo Diga, Jesus, tu és bem-vindo aqui essa noite. Vem inundar, encher esse lugar.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, Jesus. Senhor, dissera para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor, a tua presença, ela nos aperfeiçoa. Senhor, aonde há a tua presença, há cura, a libertação, há milagres, há sinais, há prodígio e maravilhas. Por isso, nessa noite, Senhor, nada mais, nada menos do que a tua presença nesse ambiente, Deus. Venha a tua presença sobre cada vida, Senhor. Venha a tua presença, Senhor, sobre a necessidade de quem entrou aqui aflito, de quem entrou aqui angustiado, de quem entrou aqui doente. Senhor, eu não conheço, mas tu conhece todas as coisas. O Senhor conhece cada coração aqui essa noite. Senhor, transborda a tua presença. Vem saciar a sede daquele que entrou aqui cansado, sobrecarregado, desanimado. Senhor, vem curar aquele que entrou aqui doente. Senhor, a tua presença nesse ambiente. Senhor, aonde há a tua presença, resplandece a tua luz, e as trevas têm que sair. Por isso, diabo, tu não tem parte nesse ambiente. Satanás, tu estás derrotado. Os demônios, as trevas, os espíritos imundos estão derrotados nesse ambiente. Fora, diabo, desse ambiente. Fora, diabo, desse ambiente. Tudo aquilo que é trevas vai embora. Tudo aquilo que é maligno vai embora. Tudo aquilo que é de origem maligna fora, em nome de Jesus. Nós declaramos um ambiente cheio da presença de Cristo. Jesus, tu és bem-vindo aqui, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Seja tocado por Deus. Seja tocado por Cristo. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Você pode dar um forte aplauso a esse Deus maravilhoso, grandioso. Glória a Deus. Aleluia. Antes de sentar, dê um abraço quem está do teu lado e diga: te alegra, a presença de Deus está nesse ambiente. Muito obrigado, queridos, obrigado. Glória a Deus, você pode sentar. Os visitantes já foram saudados, bem-vindos. Queridos, lembrando, hoje à noite estou ministrando a palavra de Deus, uma reunião de socorro, de milagres. Reuniões no meio de semana são reuniões onde nós oramos pelos enfermos, atendemos e socorremos pessoas em suas necessidades. E eu queria convidar vocês, terça que vem, o pastor Isaías Figueiró vai estar conosco aqui num culto de socorro e um culto de milagres, né? Então eu queria convidar você a não vir sozinho. Quem aqui conhece alguém que precisa de Cristo e que está sofrendo? Levante a mão. Então convide essa pessoa, traga essa pessoa no culto, né? Terça que vem o pastor Isaías vai estar aqui, então, bênção de Deus, vocês estão todos convidados. E traga alguém, queridos. Precisamos ter esse coração evangelístico, né? De convidar pessoas, amém? Êxodo no capítulo 3,
eu quero compartilhar uma palavra. Eu estou trabalhando ela já há umas 2 semanas. Deus tem colocado no nosso coração esta mensagem de socorro. Êxodo no capítulo 3. Podemos ler do versículo 4 em diante. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia olhar para o Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente, preste atenção neste versículo, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão o oprimindo. Pai querido e Pai de amor, nós te pedimos, Deus, te revela a nós através da tua palavra. Nós tomamos autoridade no ambiente contra os demônios e declaramos os céus abertos sobre este lugar em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre um Deus que nos livra das aflições. A pergunta que faço hoje à noite: o que tem te deixado aflito? As pessoas, elas vivem aflitas. O que é aflição? É uma agonia, uma angústia, uma ansiedade, uma tribulação. São características que deixam uma pessoa aflita. As pessoas, elas andam aflitas e angustiadas. As pessoas andam, às vezes, você percebe que existe pessoas que dormem e quando elas acordam cansadas. Uma sobrecarga, um peso, um cansaço. A pessoa, ela vive aflita, numa aflição, numa angústia. A pessoa, quando vai dormir, ela não consegue dormir. Uma enfermidade também pode deixar uma pessoa aflita. Eu estive atendendo um caso de uma irmã, há uns 20 dias atrás. De repente veio um caroço no pescoço, e ela foi fazer os exames, e antes de fazer os exames, ela ficou aflita. Porque não sabia os resultados, se ia ser benigno, maligno, se era um tumor, o que era. Algumas coisas fazem com que o ser humano fique aflito. Nós temos o texto aqui do povo de Israel. Quando o Senhor chama Moisés numa experiência, no meio de uma sarça, uma experiência espiritual, e o Senhor chama Moisés para ser o mediador entre ele e Faraó, e entre ele e o povo de Deus. E o que me chama a atenção neste texto, é que Deus, Ele conhece o nosso sofrimento. Deus conhece o sofrimento do seu povo. E uma coisa que nós precisamos ter bem claro nesta noite, irmãos, é que Deus não suporta ver o sofrimento do seu povo. Deus não suporta ver você sofrer. Deus não suporta me ver sofrer. Se tem uma coisa que Deus não suporta é ver o ser humano sofrer, a tal ponto de Ele dar o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus, Ele veio à terra porque Deus não suportou ver o ser humano sofrer. E é interessante nesse texto, que Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu não suporto ver o sofrimento do meu povo, e tu vais ser o mediador, e tu vais dizer para o povo,
que eu estou vendo tudo que está acontecendo com eles. Diga para quem está do teu lado: Deus vê tudo o que acontece com você. Ele sabe o que você precisa. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus envia e diz: olha, eu estou vendo o que eles estão passando. Eu estou vendo a aflição do meu povo no Egito. Eu estou vendo as dificuldades que eles estão passando. Minha irmã, meu irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas saiba de uma coisa: Deus vê a tua aflição. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe quais são os nossos problemas, as nossas adversidades. Deus sabe tudo isso, querido. E sabe o que eu acho interessante? Por que Deus chamou Moisés para enviar até o povo? Porque o povo no Egito, você vai ver uma coisa, diz que o clamor do povo subiu até o Senhor. E é interessante essa questão, porque certamente o povo estava achando que o Senhor havia se esquecido deles. Certamente o período de sofrimento no Egito, um período de opressão, de escravidão, sabe, parece que as coisas não andam, parece que nada acontece, parece que não tem resposta. Às vezes a gente se encontra assim. Às vezes você passa por situações na vida que você não tem resposta. Parece que nada anda, parece que nada acontece, parece que Deus não está vendo. Será que Deus não está vendo a minha dor? Será que Deus não está vendo o problema que eu estou passando com o meu filho, no meu casamento, na minha saúde, nos meus negócios, na minha vida financeira? Será que Deus não está vendo? Saiba, diga para quem está ao teu lado: Deus está vendo tudo. Agora, o que nós precisamos entender é que Deus, quando Ele vê, tá, pastor, e aí? Deus está vendo, e aí? Deus não fica curtindo o sofrimento do ser humano, do seu povo. Deus não fica curtindo quando alguém está doente. Deus não fica lá assistindo de longe. Às vezes as pessoas ficam com essa impressão, e às vezes vem um pensamento maligno na tua mente. E os demônios, eles agem assim. O diabo, ele se aproveita de um momento difícil que você está passando para sugerir algumas coisas na tua mente que não é propósito de Deus. O diabo, ele pode começar a soprar na tua mente que com você não acontece, que não vale a pena você vir na igreja, não vale a pena a questão de receber uma oração. O diabo, ele começa a sugerir na mente das pessoas de que Deus se esqueceu e abandonou ela. E eu quero dizer para você, querido, Deus não nos abandona jamais. Deus sabe exatamente o que você está passando. E é interessante que então Deus disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu estou vendo, eu conheço tudo. E é interessante que Deus, quando Ele envia Moisés, Ele não envia somente para dizer que Ele está vendo. Deus envia Moisés para dizer que está assistindo tudo. Mas Deus também usa Moisés como mediador e diz: Moisés, avisa o povo que eu vou fazer eles subir. Eu vou fazer eles saírem desse sofrimento. Olha o texto que diz. Eu desci, versículo 8. Olha só, versículo 7. Né? Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Para fazê-lo, o que está escrito na tua Bíblia aí, querido? Para fazê-lo subir. Interessante que Deus, Ele vê o teu sofrimento. E Deus disse para Moisés: Moisés, e tu vai lá e tu vai dizer para o povo que eu estou assistindo, eu estou vendo tudo, mas eu vou agir, eu vou socorrer, eu vou tirar eles de lá. Queridos, hoje à noite eu vim aqui para orar por você que entrou aflito aqui. Você que tem andado aflito, você que tem andado angustiado, eu vim aqui para, em nome de Jesus, orar por você e tirar você dessa aflição, porque este Deus, Ele não muda. Este Deus, Ele continua operando milagres, Ele continua socorrendo, e Ele continua mudando histórias de pessoas, e Ele vai mudar hoje à noite a tua. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? E é interessante então que Deus diz: olha, Moisés, diz para o povo que eu vou fazer eles subir. Sabe, queridos, uma das coisas que me incomoda são alguns chavões e frases que entram dentro da igreja
de uma maneira sutil e por trás é o diabo, e às vezes a gente toma posse. Ah, pastor, depois que eu me converti, minha vida piorou. Ah, pastor, depois que eu vim para a igreja, começou a dar tudo errado. Sabe que às vezes o maligno, ele usa um momento difícil que você está passando, e visita a tua mente e transfere essa culpa para Deus. Não, queridos. Quando você recebe Jesus, você passa da morte para a vida. Diga aí para quem está dizendo, quando você recebe Jesus, você passa da morte para a vida, você é eterno. Nós precisamos ter um entendimento disso, porque senão, no dia a dia, e Jesus ele vai dizer lá em João 16:33, que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas é interessante que ele diz que da mesma maneira que as aflições elas viriam, mas elas vão passar. Querido, não é comum você se acostumar com a dor e com o sofrimento. Não é propósito de Deus o sofrimento fazer parte da tua vida de uma maneira como se fosse eterna. Hoje à noite eu vim aqui orar para que o sofrimento cesse na tua vida, em nome de Jesus, e que tua história mude em nome de Jesus. Não te conforme com o sofrimento, querido. Ah, pastor, é assim mesmo. Não adianta, minha vida não vai mudar, pastor. Não adianta, faz anos que eu estou sofrendo, pastor. Faz anos, pastor, esse é o meu karma, esse é a minha cruz, querido. Jesus morreu por nós na cruz, para levar todas as tuas dores, tudo aquilo que te traz opressão. Jesus veio para te dar vida. E é interessante que o povo de Israel, diz que Deus ouviu o clamor do povo. Eu disse na rádio sexta-feira, que clamar e reclamar são coisas diferentes. É interessante que o que tocou o coração de Deus foi o clamor, não foi a reclamação. É interessante, quando você olha para esse texto, você vai ver uma coisa. O que tirou o povo de Israel do Egito, o povo de Deus do Egito, foi o clamor. E o que matou o povo foi a murmuração no deserto. E é interessante que Deus aqui, Ele ouve o clamor. E sabe, queridos, que eu acho interessante, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender essa questão da oração, da intercessão, do jejum que vamos ter agora, uma semana, né, pastor, de jejum e de oração. Iniciar o ano clamando, iniciar o ano colocando-se na dependência de Deus. Quando você clama ao Senhor, você se coloca na dependência de Deus. Você está dizendo para Deus: Senhor, eu não posso, eu preciso de Ti. Senhor, na minha força eu não consigo, eu preciso de Ti. Sabe, queridos, uma das armas mais fortes e poderosas que a igreja tem é a oração. Se você não tem uma vida de oração, de intercessão, você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso, porque Deus ouve o clamor do seu povo. Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Às vezes as pessoas querem resposta de Deus, mas não para clamar, não para orar, não para ter um momento no quarto onde você fecha a porta. Sabe qual é o problema, gente? A gente vive um país muito místico, o Brasil principalmente, é um país muito místico. Parece que para Deus falar, algo tem que se mexer no nosso quarto. Uma luz tem que acender ao redor de nós para Deus falar. Querido, fecha a porta do teu quarto, e o Senhor vai te socorrer. Clama a Deus e Ele vai te responder. O problema é que a gente murmura, é diferente. Clamar é uma atitude de fé. A murmuração é uma atitude de incredulidade. O povo no deserto morreu mordido por serpentes e escorpiões por causa da murmuração. O clamor tirou eles do Egito, porque o clamor é uma atitude de fé. Certamente aqui, quando tinha alguém lá no Egito clamando, certamente tinha alguém lá no Egito dizendo: Senhor, não foi sempre assim. Deus, Tu tem promessas. Deus, José veio para o Egito como governador, não como escravo. Deus, eu clamo a Ti, Deus, faz algo na minha vida, Deus. Deus, eu suplico a Ti, Deus, Tu conhece a minha dor, Deus. E diz que Deus ouviu e tirou do Egito. E no deserto o povo morreu na murmuração. Moisés, estou cheio, não tem pão. Moisés, não tem carne. Por que Tu nos trouxe para cá?
Por que isso está acontecendo com nós, Moisés? Por que isso? Por que aquilo, Moisés? Diz que eles morreram por mordida de serpentes e escorpião. Diga para quem está do teu lado, não murmure, clame a Deus. Clame a Deus. Então diz o texto que Deus viu a aflição. Deus sabe exatamente qual é a tua aflição. E sabe que às vezes, querido, tem tempos. Tem pessoas às vezes que ela vai empurrando com a barriga. E é interessante aqui que diz que o clamor subiu até o Senhor. Versículo 9, ele diz no versículo 8: eu desci para livrar o povo dos egípcios e para fazê-los subir de uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Queridos, existem promessas de Deus para nós. Existem promessas do Senhor para você, querido, na tua família, na tua saúde, nos teus negócios, na tua vida espiritual. Existem promessas de Deus e Deus pode agir na tua vida, querido. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Nós fizemos um batismo agora, domingo passado, e nós batizamos um velhinho, seu Miguel, do bairro Primavera. Um homem, gente, totalmente desacreditado por tudo e por todos, um bêbado, um andarilho, um mendigo. Um mendigo, o testemunho dele foi maravilhoso, pastor Paulo. Era um mendigo conhecido por todos como um andarilho. O testemunho dele tem tocado toda a região. A família toda estava lá para assistir o batismo dele. Uma vez diz que pegaram ele bêbado, ele caiu numa fossa, num bueiro podre, numa lama. Ele estava morrendo afogado, as pessoas puxaram ele pelos pés. Até que um dia ele conheceu esse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso tocou a vida dele, queridos. Não teve internação, não teve clínica, não teve nada. Ele está há 9 meses conosco, totalmente liberto, curado, transformado pelo poder de Deus. Para o nosso Deus não há impossíveis. Deus pode agir na tua vida, naquilo que tu acha impossível, naquilo que tu acha que acabou, que terminou. Deus pode vir a teu favor, querido, e mudar isso. Você crê nisso? E é interessante. No versículo 16, eu acho incrível isso aqui, quando ele diz: vai Moisés, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse, eu far-vos-ei subir da aflição do Egito, para uma terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, uma terra que mana leite e mel. Queridos, interessante que o nosso Deus, Ele é Deus de vivo, e o nosso Deus, querido, Ele não mudou. Todas as promessas que aconteceram para os nossos irmãos no passado, são para nós nos dias de hoje. Existe uma teologia furada hoje que é pregada nas plataformas, de que o crente nasceu para sofrer, de que algumas coisas são impossíveis acontecer. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus continua operando milagres. Eu posso dizer isso, começou pela minha vida e pode começar pela tua, assim como tem acontecido com a vida de alguns irmãos. O nosso Deus continua operando milagres sobrenaturais. Deus não muda. E é interessante que Deus falou que Moisés vai lá e diz que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque o povo estava achando que isso acontecia com Abraão. O povo estava achando que era só para os antepassados, sabe? Era só para eles. Um dia um teólogo chegou e me disse para mim, isso aí era para os discípulos. Queridos, é para todos. É para todos nós. E eu achei interessante que ele diz, Moisés, vai lá que eu vou tirar o povo. Vai lá e diz para o povo que eu vou tirar eles de lá. Vai lá e diz para eles que eu conheço a dor deles. Mas saiba de uma coisa, diz para o povo que eu vou mandar eles para uma terra que mana leite e mel. Queridos, o ano está acabando, mas ele ainda não acabou. Diga aí para quem está dele, ele ainda não acabou o ano. Deus pode fazer algo na tua vida sobrenatural nesse ano. Querido, você que quem sabe você olha e diz, que ano de 2015 difícil. Pastor, que ano terrível na minha vida, pastor. É um ano a ser esquecido. Você não sabe, não acabou ainda. Diga a verdade, não acabou ainda, você não sabe. Pode ser um ano onde você pode glorificar o nome do Senhor no final.
Às vezes a gente não entende alguns propósitos. Deus tem os seus propósitos, querido. Sabe o que eu acho interessante? No livro de Marcos, no capítulo 5, quando veio a tempestade contra os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos a olhar para Ele de uma maneira sobrenatural. Versículo 35, capítulo 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Querido, o propósito de Deus é sempre que você caminhe. O propósito de Deus não é que você pare na estrada. O propósito de Deus não é que você pare, que a tua vida pare, que nada mais aconteça. O propósito de Deus, querido, é que você avance. O propósito de Deus é que você continue caminhando, mesmo nas tribulações. E Ele diz aqui que passemos para outra margem, versículo 36. Ele, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, outros barcos, e levantou-se um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco de um modo que o mesmo já estava a encher d'água. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e disseram: mestre, tu não te importa que pereçamos? Sabe, queridos, é aquilo que eu falei, pensamentos em momentos difíceis pode visitar a tua mente e dizer que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de ti e que Deus não se importa contigo. Não, querido, isso é mentira do diabo. Deus vê a tua aflição, Deus deu o seu filho para que ninguém pereça. Não é desejo de Deus que tu fique no sofrimento, querido. Seja um crente inconformado, seja um crente como o cego de Jericó. Diga para ele: Senhor, filho de Davi, muda a minha história. Querido, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de clamor, e você vai ver se Deus não vai responder. Clame a Ele e Ele vai te responder. E aqui eles disseram: Senhor, tu não te importa, nós estamos morrendo. Jesus se levanta, acalma a tempestade e diz: homens de pequena fé, porque vocês são tímidos. Sabe o que acontece? Sabe o que eu tenho visto nos dias de hoje? Um povo de Deus tímido, como se Deus fosse aquele médico que dá um paliativo, um calmante, sabe? Falta-nos intrepidez e coragem para enxergarmos o nosso Deus como realmente Ele é: Deus de milagres, Deus de maravilha, Deus de poder. E Jesus, Ele olha para os discípulos e diz: porque vocês são tímidos? Porque vocês creem, vocês não creem mais que eu estou aqui, que eu posso agir? Ah, pastor, eu já aceitei Jesus, eu sei que eu vou para o céu, eu tenho a salvação, né? Mas isso aqui não tem, pastor, isso aqui é assim mesmo, isso aqui não vai mudar. Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para te tirar da aflição, querido. João 33, para a gente encerrar. Pode subir o teclado aqui, eu quero tirar tempo orando com vocês. Orando para Deus fazer milagres. João 16, eu acho tremendo isso aqui. No versículo 33. Jesus aqui, preparando os seus discípulos, Ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, a minha palavra não é para ficar indiferente, tá, pastor? Mas e aí? Jesus, Ele disse, queridos, as aflições elas viriam, mas Ele disse que elas iriam passar. Vai passar. Você tem que agarrar, segurar na mão de Deus. Segurar na mão de Deus. Lembra aquela canção antiga? Segurar na mão de Deus. Você sabe cantar isso aí? Como é que é? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Ela... E não olhes. Diga: segura a mão de Deus e vai.
Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Sabe o que eu acho mais forte? No final do texto de Êxodo, eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 3. Eu acho tremendo isso aqui. No versículo 19 ele diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Sabe, queridos, às vezes Deus já deu a promessa, Deus já está agindo, que às vezes são resistências malignas, são forças malignas tentando resistir. Faraó resistiu, Faraó se indignou e disse: não. Às vezes, não pense que Deus não está agindo, querido. Você tem que ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de congregar, de envolvimento. Por quê? Para que você se fortaleça espiritualmente, discirna que existe uma batalha espiritual aqui, existe uma batalha espiritual sendo travada. O diabo não quer que tu seja feliz, o diabo quer te deixar no sofrimento, o diabo quer te deixar numa vida de desgraça. E é interessante aqui que então, no versículo 19, diz que o rei do Egito resistiu, mas versículo 20, portanto estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. Deus disse o seguinte: não adianta ele resistir, se ele resistir a minha mão vai pesar. E é interessante, no versículo 21, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. Olha o final, a parte B do versículo 21. Está vendo aí? A parte B do versículo 21. E quando sairdes, não será de... Diga aí para quem está ao teu lado: Deus não vai te deixar de mão vazia. Não fica com medo, querido, de dar um basta naquilo que é pecado e está trancando a tua vida. Às vezes a pessoa tem medo de se desprender do pecado, e pelas ataduras do seu pecado ela fica detida. Deus não vai te deixar de mãos vazias. Ah, pastor, tudo bem, pastor, mas se eu largar isso, e agora, pastor, o que vai ser de mim? Deus vai cuidar de ti, Deus vai te sustentar, Deus vai abrir portas que estão fechadas, Deus vai te levar a lugares que tu não imagina, Deus vai escrever uma história linda. Você só precisa fazer uma coisa: segura. Eu sou ruim para cantar. Segura na mão de... Pois ela sustentará. Não temas. Segue adiante. Segura. Pega a mão de quem está do teu lado aí. Levanta a mão do teu irmão. Diga: irmão, segura na mão de Deus, irmão. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, querido. Pois ela te sustentará. Não temas, não temas. Não temas. Não temas. Segue adiante. Não olhe e não olhes para trás. Aleluia. Segura na mão de Deus e vai. Declara outra vez. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas.
segura na mão de Deus e vai. Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Exaltarei de cor, te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Para sempre, de geração em geração. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor.
Jesus.